Nós vamos estudar hoje a nossa sequência de Hebreus. Estamos em Hebreus 13, já estudando Hebreus já há vários anos, né? Vários anos estudando Hebreus. Nós vamos hoje ver o versículo 17 do capítulo 13. Então é Hebreus 13, 17. Eu pensei que ia ter um bloco maior, mas não tem. Parece que o versículo ele é um pouquinho solto dos versículos acima e abaixo, então não deu para pegar o bloco. Eu não vi um bloco, não enxerguei um bloco maior. Então por isso eu me concentrei no versículo 17. E aí, na semana que vem, nós, ou na outra, não sei, nós avaliamos aí o próximo bloquinho. Mas esse versículo em si já é um bloco, porque ele é um pouco independente do restante. É que o livro chega no final e vai tratando de várias coisas. Então, as conexões são menores, né? Então, está aí Hebreus 3,17. Chegamos num ponto que fala sobre os guias. Ali na palavra guia. Aqui, ó. É assim que os líderes são chamados. Aqueles não são chamados de pastores. São chamados de guias. É uma outra... Nós não usamos essa expressão, né? Nós, no nosso contexto evangélico, nós nunca chamamos um líder de guia. Não é o nosso costume. Mas é uma linguagem aqui que o autor de Hebreus usa. Ele usa a palavra pastor, ele usa a palavra bispo, mas guia ele usa agora aqui o que nós não acolhemos, né, no nosso vocabulário. Então eu vou ler aqui o versículo. É um versículo que diz assim, é um versículo relacionado aos líderes eclesiásticos. Então é interessante porque hoje em dia, numa época em que as pessoas são anti-igreja, eu sou crente em casa e tudo mais, fica difícil saber como ela vai vivenciar essa dimensão do cristianismo se ela está desligada de uma comunidade de fé formalmente organizada. Então, o que nós temos aqui é o reflexo de uma comunidade eclesiástica formalmente organizada, com liderança. Então, como o crente vai viver essa dimensão da vida cristã se ele fala que é para ser crente em casa? É uma grande bobagem, né? Então, veja aí. O texto fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então esse aí é um versículo que tem uma ordem. Eu dividi assim, os irmãos vão ver a minha divisão aqui. Eu dividi assim: primeiro, o conteúdo da ordem. Então aqui está o conteúdo da ordem, aqui, ó. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Esse é o conteúdo da ordem. Então a primeira divisão do versículo é essa aí, o conteúdo. A segunda divisão do versículo, o nome que eu dei aqui é a base da ordem. Existe uma ordem, e essa ordem é baseada em quê? Se a ordem não tem base, não tem porque ela existir, né? Então, até a criança, quando o pai fala, faz isso, ela pergunta, por quê? Ela quer uma base para aquela ordem. E aqui existe, então, a base para a ordem. Tem a ordem, aqui em cima, primeira linha, e aqui a base para a ordem. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. É a base da ordem. Se você tirar essa base aqui, a ordem existe? Não. Como é que eu vou me submeter a um líder que não se importa com a minha vida? Se importa só com a vida dele. Ou com outros interesses. Então, a base desaparece. E a ordem perde o sentido. Então a base da ordem é essa. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Essa é a base da ordem. Aí na sequência número 3.
o objetivo da ordem. Por que eu devo obedecer essa ordem? Aqui tem objetivo, aqui, ó, para quê? Tá fácil, né? Para quê? A cláusula rina. Lembra da cláusula rina que eu já expliquei para vocês? Que no grego aparece uma expressãozinha, uma palavrinha rina, com H. H-Y-N-A, rina. Cláusula rina é uma cláusula que começa com essa palavra, rina, que significa a fim de quê? Para quê? A fim de quê? É muito comum isso no Novo Testamento. Essas cláusulas assim. Aqui tem uma, né? Aqui tem uma cláusula rina. Para que façam isto com alegria e não gemendo. Então, qual é o objetivo da ordem? Para que façam isso, para que os líderes façam isso. Isso o quê? O velar por vossa alma. Para que eles façam isto com alegria e não gemendo. Se a igreja não for obediente e submissa, os líderes vão gemer, né? O que é gemer? Eles vão suspirar, né? O que é isso? Quando alguém faz assim, ó. Ou então, o que é isso? Estou cansado, não estou aguentando mais. Então, qual é o objetivo da ordem? Está aí na cláusula rina. Para que façam isto com alegria e não gemendo. E por último, a necessidade da ordem. Qual é a necessidade? Onde está a necessidade da ordem? Olha aqui, ó, muito simples. Porque isto o quê? Fazer tudo gemendo, não aproveita a vós outros. Quem perde, quem é? Perde o líder porque ele fica gemendo. E perde a igreja, de alguma forma, o texto fala que ela tem prejuízo. Aqui não aproveita a vós outros, é uma linguagem extraída do contexto mercantil, comercial. Ou seja, você passa a ter prejuízos. Você deixa de ter lucro. Claro que não está pensando em dinheiro aqui, né? Não é isso. Não é teologia da prosperidade. Mas a igreja passa a ter prejuízo. Ele não fala quais são. A gente tem que imaginar. Quais seriam os prejuízos de uma igreja que tem um líder que vive assim, ó. Qual é o prejuízo de uma igreja que tem um líder que está assim com razão? Ele não é murmurador. Ele vive assim com razão, porque a igreja não obedece. Que prejuízo isso traz? O texto não fala, mas o texto diz que traz prejuízos. Então daí a necessidade da ordem. Quem ganha com ela? Quem ganha com essa ordem? Os dois. A igreja, né, e o líder. Os dois, todo mundo vai ganhar. Vamos falar de Dilma Rousseff, né? Todo mundo vai ganhar. Agora todo mundo vai perder. Agora todo mundo vai perder. Se der errado, todo mundo vai perder. Enfim, mas é isso que a ordem gera. Todo mundo vai ganhar. O pastor ganha, ele faz tudo com alegria. E a igreja ganha, porque isso é proveitoso para ela. Ou seja, todo mundo feliz na igreja. Todo mundo contente. Ok? Então essas são as 4 divisões do versículo. O autor de Hebreus colocou tudo isso aí. Ele colocou o conteúdo da ordem, ele colocou a base da ordem, ele colocou o objetivo da ordem e colocou a necessidade da ordem. Está completinho o versículo. Bonitinho, facinho de entender e a gente vai caminhar por isso aí agora. Ok? Bom, é importante aqui antes de tudo. Olha o versículo 7. Quem está lá atrás? É o Daniel? Daniel, versículo 7. Olha aqui, no versículo 7, ele também fala dos guias. Mas de que guias ele fala aqui? Olha só. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esses líderes eram os líderes que tinham morrido. Então aqui no 7, ele fala dos líderes mortos.
Já tinham morrido já. Então morreu, o líder cristão não serve mais para nada? Não, aqui fala que mesmo depois de morto, ele serve para alguma coisa. Olha que legal isso. Então, o bom líder, o líder cristão de verdade, mesmo depois de morto, a vida dele ainda serve para alguma coisa. Serve para ser lembrada e para ser o quê? Imitada. É interessante isso aqui. Olha a responsabilidade desse homem. É uma responsabilidade que não acaba nem na sepultura. Ele morre pensando, meu Deus, será que quando lembrarem de mim, vão poder me imitar? Então é muito sério isso. Então ele fala dos líderes, dos guias, os primeiros pastores daquela comunidade, né, que vos pregaram a palavra de Deus, os que chegaram evangelizando, fundando a igreja, iniciando o evangelho ali. E considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, o modo como eles viveram, os propósitos pelos quais eles viveram, imitai a fé que tiveram. Isso está no 7 e chegamos então depois, é como se fosse um sanduíche, né? Tem o líder no 7 e o líder no 17. No 7, líderes que já morreram. No 17, líderes que ainda estavam ali vivos na ativa. Então é importante, né? Hoje eu estou no 17. Amanhã eu já vou estar no 7, né? Lembra do guia, tem que ver se eu vou deixar um exemplo para que os irmãos se lembrem, né? É muito sério isso aqui. É muito sério isso. Eu e os demais pastores. Hoje estamos aqui, somos os pastores do versículo 17. Mas um dia nós seremos os guias do versículo 7. E a responsabilidade é grande, para que nós possamos encarnar esse ideal do 7. Encarnemos o ideal do 17 hoje, e de tal forma que possamos encarnar o ideal do 7, quando não estivermos mais aqui. Bom, outra coisa importante aqui, muito importante, nós considerarmos antes de olharmos o versículo em si. Eu escrevi algo aqui, e eu quero ler para vocês o que eu escrevi. Eu escrevi assim: na mentalidade mundana, mentalidade aí fora, né, o mundo aí fora, obedecer a alguém é ser escravizado, diminuído e explorado. É essa mentalidade aí fora. Obediência é algo mau. Alguém que exerce autoridade é alguém ruim. É alguém que oprime. É um inimigo. Essa é a mentalidade aí fora. Falar obedecer, isso é opressão. Criança obedecer aos pais, isso nem pensar. Nas escolas estão ensinando as crianças a não aceitarem esse grau de opressão. Esposa obedecer marido, meu Deus, se eu falar isso lá fora, eu sou apedrejado, pisoteado, atropelado, apedrejado. Meu Deus, a esposa obedecer o marido? A Bíblia fala isso. Para a esposa obedecer o marido, meu Deus. E ela fala expressamente assim: aí fora, obedecer a alguém é algo vergonhoso, inaceitável, humilhante, absurdo, não tem cabimento na mentalidade aí fora a obediência. Então, se alguma autoridade dá uma ordem, não pode. Nem o patrão pode dar ordem para os seus empregados. Aliás, não é mais empregado, é colaborador. Não é empregado, sabia? Não é empregado não, é colaborador. Empregado dá uma ideia de alguém inferior que tem que obedecer. Não, é igual para igual. Eu e ele somos laboradores. No laboramos no mesmo nível, igualzinho ali, somos colaboradores. Então, é assim, não tem um chefe que dá ordens, não. E se houver isso, é processo na cabeça. Não pode existir isso aí, não. Então, o mundo é um hospício. É um hospício. Porque vê essas coisas como erradas, e não são erradas. Na Bíblia existe autoridade humana, e a autoridade tem que ser obedecida, e isso é bom na família, na igreja e na sociedade em geral. Tem que haver autoridade. O professor em sala de aula tem que ser autoridade e mandar. Tem que mandar.
O pai em casa tem que ser autoridade e mandar nos filhos. Mandar, não é pedir, é mandar. Dizer para o filho, não faça isso, ponto final. E ele com a sua esposa, em alguns momentos vai ser necessário dizer, não aceito isso. E você vai me obedecer. Graças a Deus, os casais cristãos não têm que chegar nesse ponto muitas vezes. Mas eventualmente, numa diferença de opiniões, pode acontecer do marido ter que fazer isso. Falar, não, chega, eu sou o chefe da casa e é isso que será feito e ponto final. A decisão é minha e é assim que será. E está certíssimo, certíssimo. Ele é o líder do lar e da casa. Deus colocou ele nessa posição. Não estou falando de opinião própria minha, opinião pessoal. Deus colocou ele nessa posição. E ele pode fazer isso e deve fazer isso. Então, o mundo aí fora vê isso como um absurdo. Não aceita isso de forma nenhuma. Continuando aqui a minha leitura aqui. A submissão a qualquer autoridade é vista pelo mundo como opressão. As autoridades são tidas como inimigas. Olha isso. As autoridades são tidas como inimigas que devem ser desafiadas, desprezadas e desrespeitadas. Se alguma autoridade dá uma ordem ou diz alguma coisa, você tem o dever, o direito de desrespeitar e afrontar essa pessoa. É assim, não pode existir autoridade. Essa rejeição da autoridade é a marca dos homens ímpios. Os homens ímpios são assim, eles não aceitam nenhum tipo de autoridade. A diferença é que agora isso virou virtude. Mais uma vez, mais um vício, mais um mal que virou virtude. Vamos olhar aí, rapidinho, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Olha só isso aqui. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Daniel, olha, coloca lá, para a gente quebrar essa mentalidade, irmãos. Temos que quebrar essa mentalidade. Claro que existem autoridades ruins, é claro. Mas isso Deus nos dá sabedoria para avaliar. Se alguém me dá uma ordem justa, eu vou dizer, não, eu não vou fazer isso. Isso é mal, isso é errado, eu não vou obedecer. Daniel era sujeito ao rei da Babilônia. Quando veio a ordem para ele não orar, ele desobedeceu. E isso deve ser feito. Os apóstolos eram obedientes às autoridades judaicas. Quando mandaram eles pararem de pregar o evangelho, eles desobedeceram. Então nós temos que ter essa sabedoria. Veja aí 2 Timóteo 3, 1 e 2. Olha só. Olha só. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias... Quando são os últimos dias? Hoje, né? São os dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ok? O período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo são chamados de últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né, orgulhosos, né, arrogantes, blasfemadores. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. O que eles serão? Desobedientes aos pais. Se ele é desobediente aos pais, quem ele vai obedecer? Que autoridade ele vai obedecer? E o texto prossegue, né? Ingratos, irreverentes, afeiçoados e assim vai. Então é a marca, a desobediência à autoridade é a marca do homem ímpio. Olha só outro texto aqui interessante. 2 de Pedro 2, 9 e 10. Vamos ver esse texto rapidinho. Daniel, coloca lá, por favor. 2 de Pedro 2, 9 e 10. Olha só o que diz aqui. Tem uma discussão aí sobre o que ele quer dizer com autoridades aqui, mas é curioso o que ele fala sobre 2 de Pedro. Tá certo, isso é mesmo. Olha aqui, fala assim. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então aqui, e vai falar agora um pouco mais dos homens injustos. Especialmente aqueles que,
seguindo a carne, a natureza pecaminosa, andam em imundas paixões e, olha aqui, ó, menosprezam qualquer governo. Olha a sequência. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Interessante isso aí. O homem ímpio é assim. Ele não aceita, ele não respeita nenhum tipo de autoridade. Então nós não podemos ser assim. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus aprendeu algo diferente. Quanto à obediência do povo de Deus a líderes humanos, veja Filipenses 2,12. Filipenses 2,12, Daniel vai colocar lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2,12. Aí, olha aqui, ó. Paulo falando aos filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo elogia os filipenses porque eles eram o quê? Obedientes. Eles obedeciam à liderança do apóstolo Paulo. Por isso a carta aos filipenses é uma carta tão alegre. O apóstolo Paulo reconhece que eles eram obedientes. Olha 1 aos Coríntios 16. 1 aos Coríntios 16, 15 e 16. 1 aos Coríntios 16, 15 e 16. Olha aqui. Ó. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Essa família aí, né? Eram pessoas de destaque, se consagraram ao serviço dos santos. Então, qual é o pedido de Paulo? Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, na Bíblia, a autoridade na igreja, exercida por algumas pessoas, isso é ponto pacífico. Ok? Na igreja existe isso. Então, na igreja de Cristo, existe essa relação de subordinação. Há pessoas na igreja que exercem autoridade. Há pessoas na igreja que são líderes, que são guias, que são chefes. E Deus as colocou lá. Isso não é errado, isso não é opressão, isso existe para que a igreja seja abençoada por meio disso. Se você tirar isso, tirar a liderança da igreja, a igreja ficará solta, perdida, sem saber para onde ir. Então, por isso é necessário que haja autoridade na igreja, líderes, guias, pastores, bispos, supervisores. É necessário que isso exista para que o evangelho e os propósitos da igreja sejam alcançados. Muito bem, vamos então ver agora, vamos voltar para Hebreus e vamos ver o conteúdo da ordem. É o item 1. O item 1 é o conteúdo da ordem. Veja aí. Como começa então? Qual é a base para o conteúdo? Olha aí. Obedecei. Qual é o significado dessa palavra? Obedecei. Quem sabe o que é obedecer? Quem sabe o que é isso? Hã? O que é obedecer? Alguém dá uma ordem e eu obedeço. O que significa isso? Eu fiz o que a pessoa disse. Eu fiz o que a pessoa mandou. Eu obedeci. Mas o que é curioso aqui, olha só o que é interessante aqui. Porque a gente pode obedecer de má vontade, não pode? Pode acontecer da gente, eu vou, mas no meu coração não fui. Eu vou de má vontade e aquela postura rebelde. É interessante o seguinte aqui. Esse verbo obedecer,
Porque aqui tem dois, né? Obedecer e ser submisso. Esse verbo obedecer é um verbo grego até conhecido. Eu lembro, quando eu era seminarista, eu me lembro de ter memorizado o significado desse verbo nas listas que a gente tinha que memorizar. Quando eu era acadêmico de teologia, eu tinha que decorar listas de palavras. Era muita coisa. Porque tinha prova de vocabulário toda semana. Então eu tinha que memorizar listas de palavras e o professor escolhia algumas palavras toda semana para fazer a prova. Então era terrível. Vivia decorando palavras gregas o tempo todo. Onde eu ia, estava decorando palavra grega. E eu me lembro que na época, esse verbo era um dos verbos que estavam nas listas ali, que é o verbo peito. Se escreve como se fala mesmo, como se fosse peito. E o significado desse verbo é persuadir, convencer. Então, o que significa obedecer? Obedecer significa aqui ser persuadido, deixar-se induzir. A pessoa diz assim: olha, faça tal coisa, eu me convenço de que aquilo é para ser feito. Eu fui persuadido. Ou seja, é uma obediência de boa vontade. Isso é obediência aqui. É o verbo peito no sentido passivo. Eu fui persuadido. O líder disse: olha, haja desse modo. Então eu ajo. Por quê? Eu ajo desse modo porque eu fui persuadido. Eu me deixei persuadir. Eu me deixei convencer. O que ele está falando, eu vou fazer o que ele está falando. Eu vou fazer isso, eu estou convencido de que o que ele falou é isso aí mesmo. Eu vou nessa direção. Eu vou seguir nessa direção. Então, esse é o sentido de obedecer aqui. Olha como que é isso em Romanos 2,8. Olha só Romanos 2,8. Aparece o mesmo verbo. Qual seria o oposto? Qual seria o oposto? Não se deixar convencer. O que é uma pessoa? Uma pessoa teimosa. A teimosa: não concordo. Mas isso está errado. Não concordo. Não, mas você é teimoso. Não concordo que eu sou teimoso. Difícil. Isso cansa. Né? Veja Romanos 2,8. Está lá já? Romanos 2,8. Olha o que diz aqui. Fala assim, que o Senhor reserva ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade. E olha aqui, peito, peito. Eles obedecem à injustiça. Eles obedecem à injustiça. O que significa isso? Eles se deixam convencer por aquilo que é injusto. Então, apontam caminhos tortos para eles. E o que eles falam? É isso aqui. Eles se convencem. É isso aqui mesmo. Eu vou nessa direção. Não, mas isso é injusto. Não, mas eu vou nessa direção. Ele se convence disso. Ele é convencido disso. É difícil, né? Aqui é uma obediência ao mal. Aqui, Ele se deixa levar, ele se deixa induzir, ele se deixa conduzir pela injustiça. Então, aqui no nosso versículo de Hebreus é diferente. O texto fala: olha, deixem-se convencer pelas ordens dos seus guias. Abram o coração. Abram o coração. Deixem que seus guias induzam vocês na direção do que é reto, daquilo que é verdadeiro e proveitoso. Agora veja a sequência aí do versículo. Veja a sequência aí. Fala assim: obedecei aos vossos guias. E outro verbo: e sede submissos para com eles. O que significa ser submisso? Oi? Se sujeitar. É se sujeitar. Mas o verbinho que aparece aqui, é interessante, esse verbo aqui, eu não lembrava dele não. Porque é um verbo raro. E nós, na época do seminário, nós decorávamos os verbos mais comuns.
Esse verbo é um verbo mais raro, mas é um verbo mais forte também. Esse ser submisso aqui é um verbo mais forte. Esse verbo, o verbo ripeico, significa abrir caminho para alguém. Como seria então isso? É você não resistir. A pessoa dá uma ordem. Você não fica no caminho. Você cede, você deixa a autoridade dela seguir. Você não fica no caminho dizendo, não, isso não vai passar. Isso eu não vou deixar acontecer. Isso eu vou me opor. Eu vou ser um obstáculo para isso. Não é assim. O verbo significa que a pessoa se retira. Ela abre caminho. Ela deixa a autoridade da pessoa, a ordem da pessoa, seguir em frente. Ela não peita a pessoa. Não fica na frente, impedindo que a autoridade dela se realize. Esse é o sentido aqui. Ser submisso a isso. Vem a autoridade da pessoa. Como que é o rebelde? A pessoa vem com suas ordens. O que o rebelde faz? Ele fica no caminho. Não vou aceitar. Não vou aceitar essa ordem. Ele fica no caminho. Agora, como é a pessoa submissa? Ele se retira. Ele abre caminho. Ele deixa que aquela autoridade siga em frente. Ele se submete e não se opõe. Então, é uma atitude humilde, não é? Quando fala de obedecer, é uma atitude humilde. A pessoa ela se deixa convencer e ela não oferece resistência, oposição. Ela é serena. O que nós temos aqui é uma obediência, uma atitude serena, tranquila, pacífica. Ela é assim. Agora alguém pode falar, mas é um bobo então. Depende, né? Depende. Eu tenho que ter discernimento. Se o líder chega e fala, amarra meu sapato e engraxa aqui. Tem que ser, aí é um bobo mesmo. Aí é um bobo mesmo. Mas nós estamos falando aqui de um tipo específico de líder, que a gente vai ver daqui a pouco as evidências dele no próprio texto aí. Tá bom? Essa obediência era necessária na época do autor de Hebreus, por quê? Porque era necessário que o autor de Hebreus enfatizasse a necessidade de obediência. Por quê? Por causa da... Está vendo? É só falar apostasia que você acerta. Que o autor de Hebreus se preocupa com isso. Por causa da apostasia. Qual era o problema dos apóstatas? Eles obedeciam os guias? Não, eles obedeciam o quê? Os apelos dos falsos mestres. Os falsos mestres chamavam. Aí os mestres verdadeiros diziam, não vão. O que eles faziam? Iam. Já viram isso? Já imaginou? Então, aparece um falso mestre. Aparece um falso mestre fazendo um grande congresso. Aqui na Zona Norte. Aparece um falso mestre, ele vai numa igreja grande aqui e vai dar palestras maravilhosas e tal. Eu sei que é um falso mestre. Eu sei que vai ensinar mentiras. Eu digo para vocês, olha, não vão. Não deem ibope para esse homem. Ele parece ser uma ovelha, mas é um lobo. Esse homem é um mentiroso. Ele é um falso mestre. O que acontece então? Muitos irmãos vão. E o que acontece então? A cabeça deles é cheia de mentiras. E, consequentemente, são presas fáceis da apostasia. Então havia esse perigo. Se vocês olharem, olha aí o versículo 9. Olha o versículo 9. Aí mesmo, no 13, olha o 9. O autor de Hebreus falando. Olha como era real esse perigo. Olha aqui, ó. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ou seja, tinha o perigo de falso mestre? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha o perigo de falso mestre. Como a igreja seria protegida disso? Se ela obedecesse os pastores, os guias. É só o pastor dizer, olha, é só obedecer o pastor que vai dizer. O pastor vai dizer, olha, não vá atrás disso. Não leia esse livro. Não ouça esse homem.
Não siga esse homem no Instagram. Não siga esse homem nas redes sociais. Não fique ouvindo os sermões desse lobo. Não siga essas coisas porque você está enchendo a sua cabeça de lixo. Isso é veneno, isso é tóxico, isso vai te enganar, isso vai te confundir, isso vai tirar você da verdade. Obedeça o que eu estou falando. Aceite a minha ordem, a minha orientação. Deixe-se convencer, por isso que eu estou dizendo. Não se coloque no caminho, abra caminho para que essa ordem chegue a você e você obedeça. Não resista a isso, porque se você resistir, você vai apostatar. Então o autor de Hebreus está preocupado com isso. Ele quer que a igreja obedeça aos guias para evitar especialmente a apostasia. E o pastor sofre com isso, viu? Pastor sofre com isso. Porque o que tem de ovelha que vai procurar lixo por aí, não está no gibi. É impressionante. E o pastor avisa, hein? Isso é lixo. Ah, mas ele fala de Jesus. É lógico que ele fala de Jesus, sua anta. É claro que ele fala de Jesus. É lógico que ele fala de Jesus. Ele fala sobre o quê? Sobre o diabo para você ir lá? É claro que ele fala de Jesus. Mas ele mistura, no meio das verdades, ele mistura veneno. Ele coloca gesso no leite. Ele coloca água suja no vinho. E você não percebe. Mas eu sei. Estou te avisando. Ah, mas se fala de Jesus é bom. Aí o pastor faz o quê? Geme, né? Você foi lá de novo. Você foi lá de novo naquele chiqueiro. Você foi lá. E o falso mestre, ele fala assim, como o pastor falou agora? Não, ele é bonzinho. O pastor que é ruim. O pastor é ruim. O pastor é duro. O falso mestre é bonzinho. Ele fala assim, vamos orar pelo seu pastor. Vamos orar pelo seu pastor. Tem que amar seu pastor. O bicho é tão safado que ele posa de santinho. E o pastor que é o ruim. Aí a ovelha burrinha, ela fala assim, olha aí, tá vendo? O pastor não é amoroso. Esse aqui é. Ela cai nessa conversa. E o pastor então faz o quê? Não é possível. Não acredito. Caiu nessa conversa de novo. Então, é terrível isso. Então, por causa desse perigo, o autor de Hebreus, ele fala, olha, obedeçam seus guias. Obedeçam seus guias. Eles velam por vocês. Sejam submissos a eles. Do contrário, vocês serão presas fáceis para os falsos mestres que têm doutrinas várias e estranhas. Então, cuidado com isso. Os falsos mestres são muito bonzinhos, eles são muito sorridentes, eles são fofinhos, eles dizem coisas bonitinhas e enganam vocês. Os pastores não, eles são mais severos, eles alertam e vocês ficam sendo confundidos achando que é falta de amor, quando não, é o contrário. Um está te enganando e o outro está te protegendo. Quem é mais legal para o adolescente? O pai e a mãe que pegam firme? Ou o coleguinha sujo da escola? Quem é mais legal para o adolescente? Fala para mim. Quem é o mais legal para o adolescente? O coleguinha sujo da escola? Ou o pai e a mãe? Claro que é o coleguinha. Agora, quem ama esse adolescente? E morre por ele? O pai e a mãe. Mas eles são os ruins. Eles são os ruins. Na cabeça do adolescente. Então isso acontece no contexto eclesiástico. Eu já cansei de ver isso, irmãos. Eu lembro quando eu era adolescente, graças a Deus, Deus me protegeu. Surgiu, quando eu era adolescente, um pastor que falava muito bem. Eu não vou falar o nome dele. Mas ele falava muito bem. Vou falar as iniciais só. CF. Não vou falar quem é. Mas apareceu. E falava bem. E para o jovem e tal, uns adjetivos, umas palavras difíceis, pá, e tal, um sotaque, pá, pá, pá. Uau. E nós, os jovens, vibramos com aquilo.
o nosso pastor ruim, o nosso pastor perverso, o nosso pastor velho, bitolado, cabeça fechada, ruim que só, falou assim, não, esse homem é perigoso. Nós, adolescentes, do alto da nossa sabedoria, o quê? Esse homem é perigoso. Não acreditem nesse homem, esse homem é encrenca. Eu não vou permitir que ele venha aqui. E vocês não têm a minha autorização para assistir o que esse homem, onde esse homem vai e o que ele faz. E as palestras dele. Vocês não têm minha autorização, não têm minha aprovação. Eu não posso controlar o dia a dia de vocês, não posso fazer isso, mas esse homem é perigoso, eu não confio nele, isso é uma bomba relógio. Isso aí eu sei onde vai dar. Não ouçam esse homem. E nós ficamos bravos, nos reunimos ali, os adolescentes bravos, nervosos, e falamos, esse pastor é cabeça dura, é retrógrado, é velho e tal. Irmãos, o tempo passou. Meu Deus. Meu Deus. O que CF aprontou e o que CF faz hoje, irmãos, graças a Deus, o meu pastor, eu tinha um respeito muito grande por ele, eu decidi obedecer. Meio de má vontade assim, né? Falei, tá bom, é meu pastor, eu vou obedecer. Eu obedeci. Graças a Deus. Porque se eu tivesse seguido o Carlos Fonseca, irmãos, olha, os conselhos dele, irmãos, eu estaria hoje, não no mundo, eu estaria no esgoto do mundo, no esgoto eu estaria. Mas na época, na minha cabeça, quem era ruim? Meu pastor. Eu só não apostatei seguindo Carlos Fonseca porque obedeci o pastor. Meio de má vontade, mas obedeci. Terrível, queridos. É terrível isso. Vocês devem estar atentos a essas coisas. Agora, note bem, nosso horário está adiantado, mas eu quero que vocês observem o seguinte. Estamos falando aqui de obediência a líderes, né? E para mim, né, é meio desconfortável, porque eu sou pastor, né? Falar, defender que tem que me obedecer, é meio chato, né? Mas eu não gosto de falar isso, né? De ficar falando isso. Porque dá a impressão que eu tô, né? Eu quero todo mundo me obedecendo, né? Então não é assim. O que acontece no Novo Testamento? O Novo Testamento, ele fala da obediência, mas ele apresenta um perfil. Olha o versículo 18. Olha o 18. Olha aqui, quem está falando aqui? Orai por nós. É o autor de Hebreus. Ele era um líder? Ele era um guia? Ele era, né? Está escrevendo uma carta ali, demonstrando. Ele era um guia. Olha o que ele diz. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. Nós não temos segredinhos. Nós não temos vida torta com a consciência nos acusando. E mais, nós desejamos em todas as coisas viver dignamente. Nós nos esforçamos para viver uma vida digna e uma vida reta. Nós somos assim. Ele está usando o nós, o plural, aí no caso é um plural de estilo, né? Mas ele está falando sobre ele. Ele fala, eu tenho uma consciência boa. E eu estou vivendo uma vida digna. É esse o líder que está pensando aqui. É esse o líder que está pensando aqui. Alguém que você olha para a vida dele, você não tem o que dizer. Olha só que interessante, quer ver? Para a gente acabar. Olha 1 de Pedro 5, de 1 a 3. 1 de Pedro 5, olha o perfil do líder que deve ser honrado e respeitado. 1 de Pedro 5, de 1 a 3. Olha o perfil dele.
Olha aqui. Rogo, pois, aos presbíteros, são os líderes da igreja, pastores, né, os anciãos, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Qual é o perfil do líder aqui, ideal, que deve ser honrado? É o líder que realiza de boa vontade o seu trabalho, não interessado em lucro financeiro. E continua, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Como é o dominador? Como que é o dominador? Ele quer mandar na vida da pessoa em tudo. Ele quer mandar em tudo. Ele chega e fala assim, você, dá o dízimo agora. Ah, mas eu não tenho, peça emprestado para ele. Você, empresta para ele. Empresta para ele dar o dízimo. O que é isso? É um dominador. É alguém que não está pastoreando em prol do reino. É alguém que se deleita no poder pessoal. E quer tirar proveito disso, se deleitar nisso. É um doente, é um psicopata, uma pessoa dessa. Ele tem prazer em dominar a vida das pessoas. Em invadir a privacidade delas. Tirar a liberdade delas, controlar a vida delas. Não tem esse negócio hoje em dia de cobertura espiritual? Não tem isso aí? Eu ouviu falar disso? Cobertura espiritual? Eu ouviu falar disso aí? Queridos, é um inferno. Nesse modelo de cobertura espiritual que a gente ouve por aí, todo crente está debaixo de um líder. E esse líder controla tudo na sua vida, tudo. Se você vai numa festa, tem que ligar para ele, para pedir para ir na festa. Se você aparece com um celular novo na igreja, ele chama você e fala assim, vem cá, quem te autorizou a comprar esse celular? Quem te autorizou a fazer isso? Você pediu para mim? É assim. E é de assustar, mas tem crente que se sujeita a isso. Pais de família, obedecendo ali esses líderes, incontestavelmente, sem nenhuma condição. E é um dominador. E eles ali não têm opção, têm que obedecer tudo. Esse tipo de líder dominador, esse líder não merece respeito nenhum. Olha o que o texto diz. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Este sim. Então, qual é o líder que deve ser respeitado? Aqui tem um modelo dele. Ele é alguém que pastoreia espontaneamente. Ele não é movido por sórdida ganância, mas sim por boa vontade. Ele é um modelo para o rebanho, não é um dominador. Então, esse é um líder que você olha e fala, esse homem, quando ele dá alguma ordem, eu sei que ele está preocupado com o meu bem, em ser bíblico, em ensinar a verdade. Ele não é alguém que se deleita no poder, ele está preocupado com o bem-estar da igreja e com a minha vida. Agora, tem o contrário. Olha a 3 João. Lembram do Diótrefes? 3 João 9. Mostra lá, Daniel, o oposto disso. 3 João 9. Olha só, 3 João 9, olha só como é o líder mau. Achou, Daniel? Oi? Você está o quê? Você não quer sair de Hebreus? Ah, o programa não quer sair? Gostou de Hebreus. Então, vou pedir para quem está com o texto aí, para ler o versículo 9 e o versículo 10. Lê bem alto, quem pode ler? Ronaldo pode ler? 9 e 10? Lê bem alto aí. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, fale ele, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas,
nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha esse pastor. Dá uma olhada nesse pastor. Esse pastor é para ser obedecido? Olha o que ele faz. Ó, ele não ouve, ele não acolhe o que o apóstolo João diz. Ele é um rebelde. Ele não ouve o que o apóstolo João diz. Olha só. Ele faz obras ruins, ele pratica obras ruins, profere palavras maliciosas, ele é um caluniador e fofoqueiro. Olha que pastor perverso. Ele é um fofoqueiro. E continua. Nem ele mesmo acolhe os irmãos, que eram os missionários itinerantes, ele não acolhia os missionários itinerantes, impedia que os irmãos acolhessem, e olha o que ele fazia no final. Quem acolhesse, ele expulsava da igreja. O que é isso? Então, tinha os missionários itinerantes. A ordem de João era para receber esses missionários. Ele não acolhia, ele proibia de acolher, e quem acolhesse ele expulsava. Que raio de pastor é esse? É o pastor perverso, é o pastor dominador, é o pastor do mal, é o pastor do diabo esse aqui. É o pastor do diabo. Então João ia lá para exortá-lo. Esse homem deve ser obedecido? Sim ou não? Não tem que obedecer. Então quando nós falamos aqui, quando o texto aqui fala de obedecer os guias e ser submissos para com eles, o texto está falando do líder que tem o perfil do versículo 18. É o homem que tem um modelo, a vida dele é um modelo a ser observado. A vida dele é uma vida que as pessoas podem imitar. É uma vida de pastoreio sincero, dedicado, e não por interesses pessoais. Muito bem, na semana que vem, nós vamos ver a base da ordem. Qual é a base da ordem? Pois velam por vossa alma. Por que temos que obedecer os pastores? Porque eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Se ele não vela, ele pode ser obedecido? Se ele não cuida do rebanho, não tem razão nenhuma para obedecer esse homem. Ele não se importa com o rebanho. Então não há por que obedecer. Então na semana que vem vamos ver isso aí. Ok, irmãos. É isso aí então hoje. Então esse versículo tem muita coisinha para a gente ver aqui. É muito interessante esse versículo. Eu acho que na semana que vem nós conseguimos acabá-lo. Pelo que eu estou vendo aqui. Tem várias coisinhas aqui, mas acho que dá para acabar semana que vem. Ok. Como nós vamos orar então agora? A primeira coisa, né? Primeira coisa é que orar pelos pastores, né? Para que Deus conceda à nossa igreja que os pastores sejam dignos de ser obedecidos, né? Porque senão, imagine os irmãos dizendo assim, pastor, como é que eu vou obedecer vocês? Tem 5 pastores na igreja. Olha a vida de vocês. Olha a família de vocês. Olha a esposa de vocês. Olha os filhos de vocês. Vocês são modelo? Pastor, vocês não estão nem aí com a igreja. Os irmãos estão aí largados. Irmãos sofrendo. Irmãos passando por situações assustadoras. Vocês nem sabem o nome desses irmãos. Vocês nem sabem quem são. Vocês nem ligam. As senhoras se organizam para fazer visitas a pessoas que estão precisando, porque vocês não vão. Vocês não vão. Vocês só sobem lá na frente e ficam dando bronca em todo mundo, atacando todo mundo. Vocês ficam lá mandando indiretas do púlpito para as pessoas. Vocês ficam lá jogando ataques do púlpito contra quem está lá embaixo, sem poder se defender. E vocês ficam lançando essas indiretas para eles, ferindo pessoas, magoando pessoas. As esposas de vocês são orgulhosas. São mulheres que não estão nem aí com o ministério, com nada. Só pensam em conforto, só isso. Como é que nós vamos obedecer vocês? Que exemplo vocês são? Que vida vocês têm? Não tem nada. Vamos obedecer vocês? Nós não vemos a hora de irmos embora daqui, achar outra igreja, porque não tem a menor condição de ficar aqui. Já imaginaram isso? Será que tem crentes vivendo essa situação? Tem, né? Tem isso aí. Nós temos que orar por nós.
Porque os pastores são seres humanos, né? Somos pecadores, né? Somos pecadores. Orar a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia dos nossos pastores, para que eles sejam dignos de serem obedecidos. Essa é a oração. Senhor, tem misericórdia, dá sabedoria, concede zelo, seriedade, dedicação a eles, humildade, trabalho sério, para que eles sejam dignos de ser obedecidos. E nós possamos obedecê-los com coração sereno, sabendo que estamos recebendo orientações bíblicas, sérias, santas, responsáveis, orientações que vêm do Senhor por meio deles. Ajuda os nossos pastores para que eles tenham esse perfil, para que nós possamos olhar para eles e dizer, olha, esse homem, eu obedeço a esse homem, porque eu sei que ele ensina a verdade e ele está preocupado com o bem-estar da igreja. Que nós possamos dizer isso sempre, dos 5 pastores que estão aqui. Isso é muito importante. Se a igreja perder isso, se a igreja não tiver isso, irmãos, já imaginaram? O que vira isso aqui? Se a igreja perder isso, os pastores envergonharem os irmãos, os pastores serem maus exemplos. Já imaginaram? Você olhar para o seu filho e falar assim, está vendo aquele homem lá? Você não chegue nem perto e nunca queira imitar aquele homem, que aquilo lá não vale nada. Já imaginaram? Já imaginaram isso? Isso não pode acontecer. Então nós temos que orar pelos pastores para que eles sejam dignos disso que o texto está falando. Ok, vamos fazer oração então. Senhor Deus, muito obrigado por esse versículo. Ajuda-nos, ó Deus, porque vivemos num mundo em que as autoridades são desprezadas como se fossem más. E existem mesmo autoridades más. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor colocou as autoridades para o bem da humanidade. O Senhor colocou os governos, os líderes nas igrejas, os líderes nas famílias, tudo isso para que as coisas funcionassem bem. Infelizmente, por causa do pecado, muitas pessoas exercem autoridade movidos por mentiras, por interesses próprios, por falsidades, por desonestidades, pelo prazer de dominar. Ó Deus, ajuda-nos aqui em nossa igreja. A sua palavra fala que os crentes devem obedecer os guias da igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que os líderes desta igreja, mais e mais, sejam dignos de ser ouvidos, sejam dignos de ser obedecidos e seguidos. Dá sabedoria a eles, concede que o seu Santo Espírito os instrua e que eles sejam modelos para o rebanho sempre, de tal modo que aquilo que eles disserem possa ser escutado, ouvido e obedecido com a consciência boa e tranquila. Abençoa a nossa igreja nesse aspecto, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós agora, que vamos para nossas casas. Que o Senhor nos proteja no caminho e que o Senhor nos ajude para que cheguemos em casa em segurança e encontremos os nossos queridos bem, assim como as nossas coisas. Pedimos por uma noite tranquila na sua presença, debaixo da sua proteção, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.